A juiz esclarece. Vamos abordar nesta sessão a questão da providência que pode ser instaurado quando exista um diferendo entre os pais relativamente às questões de particular importância da vida do filho menor. Já vimos que no regime de regulação das responsabilidades parentais deve ficar determinado quem é que exerce as responsabilidades parentais quanto às questões de particular importância da vida do filho menor. Pode ser determinado, e essa é a regra, que ambos os pais tenham de decidir em conjunto, apesar da separação, as questões de particular importância da vida do filho. Só em casos excepcionais é que esse regime será afastado e competirá apenas a um o exercício dessas responsabilidades quanto a questões de particular importância da vida do filho. Acontecerá, por exemplo, nos casos em que haja um histórico de violência doméstica entre os progenitores, o que inviabiliza que tomem em conjunto determinadas decisões. Poderá ser o caso quando um dos pais manifeste desinteresse relativamente à evolução e à vida do filho, e nesse caso não colherá justificação que esse pai ou essa mãe desinteressada da vida do filho tenha de tomar parte da tomada de decisões referente ao filho, porque nem sequer sabe o que é que acautela o seu superior interesse, mas, como disse, a regra é que ambos os pais tenham de tomar em conjunto decisões de particular importância da vida do filho. Essas decisões referem-se a questões, portanto, relevantes da vida do filho menor, questões que assumam determinada importância, gravidade, por exemplo, a escolha de escola, uma alteração de residência do filho para outra localidade distante, a escolha de uma religião, a escolha se alugar ou não uma intervenção cirúrgica que, por exemplo, tenha só natureza estética. Portanto, há diversas questões relevantes na vida de uma criança que os pais, em conjunto, devem resolver. Quando não seja possível o acordo relativamente a determinada questão de particular importância, tal não justificará por si a alteração do regime de regulação das responsabilidades parentais. O que justificará é que seja instaurada uma providência para a resolução pelo juiz desse diferendo. Portanto, é necessário que os pais, depois de debaterem entre si todas as perspectivas possíveis, todas as soluções possíveis em relação, por exemplo, à escolha de determinada escola, se querem uma escola pública ou uma escola privada, em que termos, não consigam chegar a um acordo e, nesse caso, ambos ou um deles irão expor ao tribunal a questão que está em debate, os motivos da divergência, o que é que, na perspectiva de cada um, acautela melhor o superior interesse da criança, para que o juiz, tendo em vista todas as posições em confronto, possa analisar e verificar o que é que, no caso concreto, corresponde ao melhor para o filho menor daqueles pais que estão em desacordo. O que irá acontecer depois de ser instaurada a providência é que o juiz irá designar, agendar uma conferência onde irá tentar obter o acordo dos progenitores. Na verdade, o Tribunal, nestas questões de particular importância da vida dos filhos, deve ter uma intervenção residual, uma vez que pais são os progenitores e não o Tribunal, e a estes compete, no primeiro plano, decidir o que é melhor para o filho. Quando não consigam fazer isso, quando não consigam concertar atuações e conjugar perspectivas, o juiz, em última instância, irá, então,
decidir qual das duas perspectivas melhor acautela o interesse do filho e, depois de realizar essa conferência, em que o juiz tem, sobretudo, uma função mediadora, se não for possível esse acordo, poderá desde logo tomar uma decisão provisória, obviamente que irá proceder à audição da criança com mais de 12 anos ou com idade inferior, se tiver maturidade de discernimento para se pronunciar quanto ao objeto dos autos, e, à luz dessas posições, irá, se for caso disso e o caso o impuser, tomar uma decisão provisória no imediato. Se essa decisão não colher o acordo dos progenitores, se perante essa decisão provisória não firmarem um acordo definitivo, serão remetidos ou para a mediação ou para a audição técnica especializada. A mediação, como já disse na anterior sessão, pressupõe que os pais acordem em ser remetidos para a mediação, que é levada a cabo por entidades públicas ou privadas. Se não quiserem o recurso à mediação, serão obrigatoriamente remetidos para a audição técnica especializada junto da Segurança Social, que irá trabalhar os pais no sentido de encontrarem a solução por acordo que melhor acautela os interesses do filho. Se mesmo assim esse acordo não for alcançado, tal como sucedeu na ação da alteração da regulação das responsabilidades parentais que foquei na anterior sessão, os pais serão então convocados para uma conferência para ver se definitivamente é viável ou não o acordo e, não o sendo, serão notificados para alegar. E finalmente será produzida a prova e o juiz, no confronto das posições que constam do processo e da prova que é produzida, decidirá se é melhor para a criança, por exemplo, se a situação for relativamente à escolha de uma escola, saber se a criança fica melhor na escola pública ou na escola privada, ou se fica melhor na escola de uma localidade ou na escola de outra localidade, quando os pais residam em localidades diferentes. Portanto, terá de decidir, à luz daquilo que é do interesse do filho, o que considera ser o melhor para o bem-estar emocional, psíquico e físico do filho e para o seu desenvolvimento. Esta providência, o recurso a esta providência tem de ser muito cautelosa, uma vez que acaba por evidenciar que os pais em si não conseguem tomar em conjunto decisões centradas no superior interesse da criança, fazendo por vezes alguma confusão entre os seus próprios interesses particulares e os interesses do filho, sendo certo que o tomar decisões de particular importância da vida do filho implica muitas vezes que os pais ponham de parte os seus próprios interesses particulares e muitas vezes o que está por trás desta providência é a incapacidade que os pais demonstram em pôr de lado os seus interesses egoísticos particulares e focarem-se naquilo que, de facto, é o melhor para o filho menor. Contudo, nessas situações, como disse, competirá ao juiz assumir, de certa forma, o papel que compete aos pais assumir e decidir aquilo que, no interesse do filho menor, é, relativamente àquela questão de particular importância, a solução que melhor acautele o seu superior interesse. E quanto a isto, penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.